Hoje a gente está aqui, mais um dia, fazendo uma live aqui do Neo em Rede, né? E a gente tem o prazer... Ih, ó, o professor acabou de entrar aqui. Pronto, E a oba! gente tem a honra, o prazer, né, de receber a Samira. E pouco antes a gente estava conversando aqui que eu ia falar que ela era fundadora do Neo. E a Samira falou, não fala, porque senão vai parecer que a gente está ficando velho. Mas a Samira é fundadora do Neo, é uma das pesquisadoras mais antigas aí dessa linha, né, que o professor fundou e criou lá no Núcleo de Estudos quando era só na USP, mas ela também faz parte dessa rede que agora não está mais na USP, né, que está dando aula na Unifesp, desenvolvendo pesquisas na área de imigração, mas não só, né, de estudos asiáticos, enfim, de todas essas coisas, né? E a gente tem um prazer muito grande de ouvir a Samira, né? Que vai hoje trazer as questões sobre xenofobia, né? Sobre essas tensões que hoje no mundo contemporâneo estão afetando mesmo a vida, né? E mesmo frente à pandemia e etc., não cessam, né? Esses conflitos, eles continuam povoando aí as nossas preocupações do mundo contemporâneo. Então, Samira, por favor, fale conosco e a partir dessa apresentação complemente o que quiser, a fala é sua. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo a Suzana, primeiramente pela ideia dela, pela iniciativa, por todo esse cuidado que ela tem tido, esse empenho. Eu sei que a Suzana também fala em nome desse Neo em Rede, né? Então, todo mundo que está colaborando, né? A Fabiola, a Marcela, enfim, as meninas que estão na divulgação. E, claro, é um prazer estar aqui com o professor Seb, né? Porque para a gente que foi aluno, a gente é eternamente aluno do professor Seb, né? A gente não supera essa condição de ser aluno, né? Então é um prazer estar aqui. Quando a Suzana me falou, né, de pensar nessa palestra, nessa live, e falou o tema, eu falei, bom, eu vou falar de imigração, que é o tema, né, que eu saio da imigração, mas a imigração não sai de mim, né, então é meu tema de pesquisa, mesmo que eu tenha ido para outros caminhos, por causa da universidade, por causa da disciplina que eu leciono na Unifesp, por causa da pós-graduação, enfim, mas é meu tema de paixão, né, eu tenho pesquisado a questão da imigração desde o meu mestrado, né, e continuei no doutorado, e tenho continuado com as minhas pesquisas atuais. Então, é um tema muito caro para mim falar de imigração, e ainda nessas duas perspectivas que a Suzana propôs, que é falar sobre xenofobia e diversidade cultural, né. Então, eu pensei nessa apresentação, né, falando um pouquinho dessas questões da migração, né, a gente entender esse tema como um tema não só atual, mas um tema que acompanha a história da humanidade, né, que a humanidade desde sempre esteve em mobilidade, né, então, a mobilidade humana, se a gente chamar de migração, imigração, diáspora, deslocamento, o nome que a gente quiser dar, ela é tão antiga quanto a humanidade, né, então a humanidade se espalhou por conta desses deslocamentos, né, e isso continua, né, até hoje, nessa busca por melhores condições de vida. Então, se o homem fez isso desde que surgiu, por que não continuaria fazendo ainda hoje, né, buscar melhores condições de vida, né? E se a gente pensar em termos modernos, que país hoje pode dizer que em algum grau não está ligado com os movimentos de emigração e de imigração, né, ou porque recebe, ou porque manda imigrantes, ou porque já mandou, ou porque está mandando agora, né? Então, a gente não pode desvincular essa questão da imigração da história da humanidade, né, dos estudos históricos de modo geral. Então, se a gente não pode evitar, ainda que se queira evitar esse processo, né, pensar como ela pode ser não só regulada, porque essa é a grande questão hoje nas questões políticas, mas, sobretudo, como ela pode ser humanizada, né, então, acho que esse aspecto fundamental, né. Se a gente pensar, então, no debate atual, né, a gente não pode desconsiderar que a migração faz parte dos debates políticos, né, atuais, os mais acalorados do mundo, né, então, não importa se a gente está falando do Brasil, se a gente está pensando na Hungria, se a gente está pensando na Alemanha ou nos Estados Unidos, é um debate acalorado, em época de eleição, então, essas questões retomam, né, muito mais enfaticamente, né,
Se a gente pensar do ponto de vista do direito, das leis imigratórias, pensar que recentemente o Brasil aprovou essa nova lei dos imigrantes e as suas consequências, né? Se a gente pensar no aspecto do Brexit, né, como é que isso impactou nas questões da imigração, né? Os próprios movimentos sociais ligados, né, sobretudo as questões do refúgio, né? A imprensa, né, no seu papel fundamental na formação de opinião, contra ou a favor da imigração, enfim, os aspectos positivos e negativos, e claro, como tudo hoje tem a ver com a pandemia, até como a pandemia está ligada a esses aspectos da imigração e da sua consequência, que é a xenofobia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos aspectos ligados, sobretudo, à imprensa e aos discursos políticos, a imigração ela vem sendo descrita em 4 palavras principais: onda, fluxo, corrente e leva, né? O que dizem essas palavras, né? Primeiro, são metáforas para descrever o fluxo migratório que inviabilizam as pessoas, invisibilizam as pessoas não têm rosto, né? Quando eu digo ondas migratórias, quando eu digo fluxos migratórios, correntes, etc., essas pessoas não têm rosto, elas não têm nome, elas não têm voz e elas não têm história, né? E, consequentemente, se a gente pensar ainda no sentido metafórico, né, quando eu penso em onda, quando eu penso em corrente, quando eu penso em fluxos, eu penso também como algo a ser temido, né? Como algo que vem com uma avalanche, né, e que pode provocar estragos, né? Então, são mitos e imagens que também reforçam esse olhar, né? Então, o papel da imprensa é fundamental quando a gente pensa quais são os impactos, né, desse tipo de metáfora, esse tipo de palavra utilizada para descrever o imigrante e as imigrações. Eu queria falar um pouco de números também, porque as imigrações são feitas de números, infelizmente, a gente tem que pensar nesse aspecto numérico, né? Eu vou usar os dados do Acnur, né, a Agência das Nações Unidas para a Questão Migratória, e no ano 2018, esses dados foram divulgados em junho de 2019, então tem um ano, né, esses dados são atualíssimos, e dizem respeito à pesquisa feita pelo Acnur em 2018. Em 2018, a Acnur contabilizou 71 milhões de refugiados no mundo. Eu só estou usando a categoria de refugiados. E esse número é o dobro de 1998, ou seja, em 98 havia 36 milhões de refugiados. Em 20 anos, esse número dobrou. Em relação a 2017 e 2018, esse aumento foi de 2,3 milhões de refugiados, né, que se deslocaram nesse período. É como se a gente dissesse que a população de um país como a Tailândia ou um país como a Turquia tivesse saído, tivesse se deslocado do seu país, né? Em 2018, a cada dia, 37 mil pessoas teriam abandonado o seu lugar de origem, a cada dia. Bom, esses números, né, são impactantes, né, e eles mostram, né, um nível de deslocamento forçado que o Acnur, né, registrou desde 1950, é o maior número desde 1950, desde que foi criado o Acnur, né? E se a gente pensar que esse número é alto, e é altíssimo, ainda pensar que essa é uma estimativa que pode ainda não retratar totalmente a realidade, né? Quer dizer, os números podem ser ainda maiores, né? Se a gente pensar na falta de documentação, né, quando esses números ainda não foram contabilizados, porque nós estamos falando de números oficiais, então vamos pensar nos números extra-oficiais, né? Se a gente pensar que a crise da Venezuela levou ao deslocamento de 4 milhões de pessoas desde 2015, né? Então, hoje, né, se a gente pensar nas duas grandes crises, né, imigratórias, e crise aqui eu não estou falando que o imigrante é a crise, mas o processo, essa questão do acolhimento, né, dessas pessoas. Em 2015, a questão dos refugiados sírios, né? E em 2018, a questão dos refugiados venezuelanos. Quais são as duas questões aí, tanto dos sírios quanto dos venezuelanos? É a questão das fronteiras, né? Como os países vizinhos foram
Primeiro, assombrados com essa ideia da chegada desses refugiados, e depois, num efeito cadeia, o fechamento dessas fronteiras. Isso aconteceu no caso da Síria, e isso aconteceu também no caso da Venezuela. Não precisa nem dizer, né, que nós fazemos fronteiras com a Venezuela, e como é que o Brasil reagiu, né, nos diferentes governos em relação, e tem reagido, né, em relação aos venezuelanos, tá? Quando a gente pensa nesses números do Acnur, 71 milhões de pessoas, né, costuma-se dividir esse grupo em três: os refugiados, os solicitantes de refúgio, né, ou seja, aqueles que ainda estão esperando essa condição, e os chamados deslocados internos. Né? Em relação ao número de refugiados, ou seja, aqueles que já na condição, né, que se declaram, que vêm de zonas de guerra, de conflito ou de perseguição política, né, em 2018, eram quase 26 milhões de refugiados no mundo. 26 milhões. 500 mil a mais que em relação a 2017. A meio milhão a mais em relação a 2017. Né? Sem contar que neste cálculo não estão os 5 milhões e meio de palestinos, né, que tem uma contagem diferenciada. Se a gente pensar hoje nas questões da Palestina, nessa política, né, de Israel e etc., a gente não pode imaginar o que isso pode afetar ainda os palestinos. Tá? Em relação a esse número de refugiados, metade são menores de 18 anos de idade, sendo que 140 mil estiveram desacompanhados. Então, abaixo de 18 anos, 140 mil desacompanhados, sem nenhum adulto acompanhando. E 2/3 desse número vem de 5 países principais: da Síria, quase 7 milhões, do Afeganistão, quase 3 milhões, Sudão do Sul, 2 milhões, Mianmar, 1 milhão, e a Somália, 900 mil. Os países que acolheram o maior contingente de refugiados foram a Turquia, tem sido a Turquia, 3 milhões e meio, o Paquistão, 1 milhão e meio, Uganda, 1 milhão, Sudão, 1 milhão, e a Alemanha, 1 milhão. Então, se a gente pensar nos países do maior número de refugiados, os países que recebem o maior número de refugiados, vamos ver que o deslocamento se dá nessa própria região, ou seja, ninguém sai como refugiado e busca países distantes, pelo contrário, é justamente na sua fronteira. Desses países, só a Alemanha é a exceção, e ela é exceção, inclusive, na política europeia, foi, né, exceção desde 2015 na questão do acolhimento desses refugiados. Em relação aos solicitantes de refúgio, quer dizer, aqueles que ainda não tiveram a situação legalizada, que estão sob proteção internacional e aguardam essa decisão, em 2018 eram 3 milhões e meio de solicitantes de refúgio. E os deslocados internos, né, é o maior grupo, são 41 milhões de deslocados internos, né, ou seja, pessoas que são forçadas a sair de casa e se deslocam dentro do seu próprio país. Esse é o caso, sobretudo, da Síria, né, o melhor exemplo para a gente pensar essa questão do deslocamento interno, mas não só. Né? Bom, como todos esses dados, né, que foram compilados foram lançados em 2019, compilados até 2018, o que eles nos dizem nesse contexto atual que nós vivemos hoje, nesse período da pandemia, né? Bom, se a gente pensar o próprio conceito da pandemia e como ela se espalhou, né, entender que o deslocamento humano é um dos fatores, justamente, da possibilidade da pandemia. Né? Então, por causa das viagens intercontinentais, que uma doença que surgiu na China, né, no final de 2019, chega a afetar 5 milhões de pessoas em 181 dos 193 países do mundo. Né? Bom, e obviamente, né, essa questão vai afetar os fluxos migratórios, né? Porque as primeiras medidas, né, para conter a pandemia foi a questão do fechamento dos aeroportos, né, do cancelamento dos voos, da militarização das fronteiras. E, obviamente, né, o imigrante, né, sofrerá diretamente as consequências, né, dessa visão, né, de quem olhará agora como uma ameaça, né, algo como uma ameaça inata, uma bomba relógio, uma bomba biológica, né, pronta a explodir. Antes de falar um pouco desse contexto da pandemia, eu queria citar
a questão da viagem, a viagem no contexto de modo geral. Na Folha, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, o professor de psicologia clínica de Colômbia, Andrew Solomon, ele tem um livro chamado Lugares Distantes, Como Viajar Pode Mudar o Mundo. Né? Nessa entrevista que ele deu à Folha, ele disse, né, que até existir uma vacina, não vamos conseguir viajar como costumávamos. E mesmo quando descobrir uma vacina, o fato de termos passado por isso e sabermos que há patógenos como esse no mundo vai tornar as pessoas bem menos animadas para embarcar em aviões. Meu medo é que isso também leve a um crescimento do nacionalismo e da xenofobia, o que já vem ocorrendo. Né? Então, se a pandemia afetou as nossas vidas particulares, o nosso deslocamento, as nossas viagens, como é que isso vai reverberar para essa população que se desloca por outros motivos que não por trabalho, por turismo, pelo lazer, né? Eu queria citar outra consequência, né, desse contexto, já do ponto de vista da viagem como peregrinação, né, a peregrinação anual que os muçulmanos fazem para Meca também será afetada esse ano, né, por conta da pandemia, né? A peregrinação costuma reunir 2 milhões de pessoas ao ano, né, na cidade de Meca, na América, na Arábia Saudita, e este ano ocorrerá entre o dia 28 de julho a 2 de agosto, né? E este ano, por conta da pandemia, né, não haverá possibilidade de peregrinos de outras partes do mundo irem à Arábia Saudita, será apenas com fiéis muçulmanos que vivem na Arábia Saudita e ainda assim limitado, né? E ainda pensando nos dados, né, a Associação Internacional dos Transportes, né, considerou que uma perda de 55% das suas dizer de modo geral. Quando a gente pensa agora a questão dos deslocamentos, né, e pandemia, e olhando para o imigrante, para o refugiado, para o deslocado, né, os dados, né, coletados pelas agências internacionais que tratam do tema, apontam que até dia 22 de abril, quando a pandemia estava no auge na Europa e nos Estados Unidos, os imigrantes representavam 10% da população de 10 dos 15 países mais afetados pela Covid. Né? Essas pessoas, né, que foram surpreendidas, como todos nós, né, em outro país que não o seu próprio país, né, foram vistos imediatamente como fatores de transmissão de doenças, ou pelo fato de ser estrangeiros. Né? Isso são dados da ONU, né? É a ONU que fez esse levantamento, né? A ONU no seu braço, né, que é a Organização Internacional para as Imigrações, né? Então ela fez um apelo mundial, né, para que as autoridades, né, lançassem campanhas contra a xenofobia, né? Quer dizer, o imigrante ou o estrangeiro não é um portador em potencial do vírus, né, do coronavírus, né? E também porque o coronavírus não discrimina ninguém, né? Ser branco, ser negro, tanto faz para essa doença, né? Apesar disso, né, desde a pandemia, 1.820 leis restritivas foram criadas em relação à imigração, né, segundo dados também da ONU, né, da Organização Internacional sobre a Imigração, né? Bom, e essa relação entre vírus, né, e estrangeiro, claro, ela ganhou força a partir de 11 de março, né, quando o Trump, presidente dos Estados Unidos, em seu primeiro pronunciamento nacional para falar da pandemia, ele disse, né, esse é o mais agressivo e abrangente esforço para confrontar um vírus estrangeiro na história moderna, porque vírus tem nacionalidade, né, segundo o Trump, né. E aí, nesse mesmo discurso, né, o Trump criticou a China, né, por ser, né, o local do surgimento do vírus, anunciou a proibição da entrada nos Estados Unidos dos cidadãos de países da União Europeia, né, e, obviamente, né, da China. Né. Bom, como no Brasil, né, nós conseguimos copiar o que há de pior, né, muitas vezes,
Em abril, o nosso agora, né, ex-ministro da Educação, ainda bem, publicou nas suas redes sociais, né, particulares, dizendo que a China, né, seria a maior beneficiada com o coronavírus, né, com a pandemia do coronavírus. Além disso, né, ele fez Samira, acho que a Samira saiu um segundo aí da transmissão. Bom, pessoal, vamos esperar um pouquinho para ver se a Samira consegue voltar, porque são os problemas da nossa condição aqui de transmissão ao vivo, né? Eu acho que ela deve ter tido algum problema de internet. De qualquer forma, eu acho que o interessante ver também as questões que estão sendo colocadas aqui, né, no chat, né, e falando, né, tem um comentário da Márcia, que eu acho que valeria muito a gente já pontuar, né, que vai remeter a essa questão da movimentação da população, e falando, né, dessas questões étnicas e populacionais, falando inclusive aí, né, a Samira voltando. Samira, eu tomei a liberdade Desculpa, gente. Imagina, tomei só a Caiu a liberdade de conexão. mostrar um comentário que a Márcia está fazendo, né, dessa questão dos movimentos populacionais. Ela fala, né, nem rosto, nem etnia, né, temos Exatamente. aí migrações indígenas, e ela fala, inclusive, dos preconceitos, etc., que indígenas estão sofrendo no território brasileiro, né, que é deles, né, originalmente. Esse território, na verdade, quem são os migrantes? Imigrantes somos nós aqui, né? Então, Exatamente. Também essa questão de pensar, né, os movimentos, mas também essas ocupações coloniais, enfim. Mas a gente vai falar disso um pouco mais, quero ouvi-la acabar seu raciocínio aí. Tá, desculpa, gente. Bom, então eu falava sobre esse ex-ministro, aliás, a gente tem mais ex-ministro do que ministro, eu acho, né? Sobretudo em questões importantes como saúde e educação, né? Enfim. O ministro das Relações Internacionais também chamou o vírus de comunavírus, né? Então, para dizer que as coisas só vão ficando piores, né? Bom, e pensar um pouquinho nessa questão da pandemia com os imigrantes na linha de frente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Tem sido notado pelas agências, né, que trabalham com essa questão da imigração, essa relação entre xenofobia e o alastramento da Covid-19, né? Ao mesmo tempo, considerando que são os imigrantes que estão na linha de frente, né, no combate à pandemia. Não só, né, do ponto de vista que são eles que são os primeiros que perderam os empregos, né? Pensando nos Estados Unidos e na Europa, com fechamento de bares, restaurantes, do pequeno comércio, dos pequenos negócios. Então, eles perdem o emprego, né? Em segundo momento, né, aqueles que têm que perderam o emprego, perderam todo o seu seguro, né? Todas as possibilidades da proteção social. E uma vez na rua, né, diminui a sua proteção. Por outro lado, muitos perdem empregos e outros vão se submeter a qualquer tipo de emprego, né? Então, são eles que vão estar aceitando as condições de trabalho com os maiores riscos de contaminação, né? Então, pensar no comércio, nesse comércio emergencial, entregadores de comida, caixas de supermercados. A maior parte deles são imigrantes, né? E, por outro lado, né, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, administradores, faxineiros que trabalham em hospitais ou laboratórios também são de origem imigrante, né? Então, só para pensar nos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou Clube dos Ricos, né? Na Suíça, 47% dos médicos e 31% dos enfermeiros são estrangeiros. No Canadá, esse número é 38% e 38% de médicos, 25% de enfermeiros. Nos Estados Unidos, 30% de médicos,
30% de médicos, 16% de enfermeiros. E no Reino Unido, 1/3 dos médicos do Sistema Nacional de Saúde corresponderia ao nosso SUS, 21 mil médicos são europeus, 21 mil são indianos. Bom, isso chama atenção, né, em dois contextos. Primeiro, do Brexit, a restrição aos imigrantes e à imigração. Chama atenção, porque os primeiros médicos mortos na frente de combate ao Covid no Reino Unido são de origem estrangeira, do Egito, da Índia, da Nigéria, do Paquistão, do Sri Lanka e do Sudão, né? E se considerar que o primeiro-ministro, Boris Johnson, né, teve a doença, esteve entre a vida e a morte, chama atenção que logo depois dele ter superado a doença, ele fez questão de elogiar o sistema público de saúde, né, o NHS, né, e também elogiar a equipe do hospital, mas, sobretudo, dois profissionais, que era a Jane, que era a enfermeira da Nova Zelândia, e Luiz, que era o enfermeiro de Portugal, né? Então, os que deram apoio e suporte nesse combate à doença do próprio primeiro-ministro era de origem estrangeira, né? Bom, ainda assim, ou seja, nós vemos dois paralelos, né? Eles estão na linha de frente, né, nos trabalhos, né, do dia a dia, caixa de supermercado, enfim, todas as questões, estão no trabalho dos hospitais, que é outra linha de frente, e, no entanto, nós vamos ter ainda essa relação entre pandemia e xenofobia. Ontem, na Folha, uma entrevista na Ilustríssima com Carlos Ginzburg, uma pergunta do jornalista, né, perguntava sobre a questão da pandemia, ele faz um comentário muito interessante, fazendo uma relação com a Europa, né, ele disse que os judeus são frequentemente acusados de espalhar a praga. Hoje, imigrantes búlgaros, grupos imigrantes nativos, e aí cabe bem a fala da Márcia, e assim por diante, como bode expiratório, é horrível, e devemos estar cientes que esse tipo de ação é horrível. Então, o que a realidade tem nos mostrado é exatamente isso, né? Então, entre né, e Samira, e a questão migrante. Está falhando um pouquinho o áudio. Então, o que nós vemos nesse contexto? Se já havia um discurso nacionalista anti-imigrante, né, das fronteiras fechadas ao imigrante, emprego. Uau. Agora, melhora? Melhorou, Suzana? Tá quebrando bastante o áudio, Samira. Continua falhando? Agora melhorou. Eu sei que às vezes não depende da gente, agora, né? Não? Agora dá para ouvir. Vamos lá. Daí eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais devagar, de repente, porque daí... eu sei. Será que sou eu com o movimento? Dá para ouvir? Eu vou... Tá dando para ouvir, sim. Pode falar, pode ser. Desculpa. Tá bom. Eu vou abrir uma porta, porque pode ser que o sinal melhore um pouco. Só um minuto. Tá bom. Essas conexões que às vezes nos deixam na mão, né? Às vezes, para evitar a barreira aqui do Wi-Fi. Sinal. Não sei se melhora agora. Tá melhor? Vamos ver. Acho que sim. Tá bom. Então, vamos ver aqui. Bom, então, quando a gente pensa nos discursos, né, nacionalistas, né, eles sempre partem para a questão de ser anti-imigrante, né? Estão ouvindo? Samira, tem uma questão, inclusive, que tem a relação com isso, do Diógenes. Não me ouvem? Tá dando para ouvir. O Diógenes falou uma questão que tem a ver com isso que você está falando, né? Então. Qual a relação que a Samira analisa entre a Constituição dos Estados Nacionais e os deslocamentos da população? Então, acho que você já pode ir costurando.
Já vou seguindo por aí. Uhum. Bom, então, só para dizer, né, que é justamente nesse momento das eleições, né, dos momentos de crise, essas questões da xenofobia se tornam ainda maiores, né? Caiu de novo? Não. Caiu de novo. Tá indo? Bom, a questão dos nacionalismos, né? Tem um cachorro latino também. Essa ideia, né, dizer somos uma nação, né? Esse enaltecimento de traços comuns com Samira, ia dizer, talvez tenha que sair e entrar novamente, porque... Acho que agora ela vai fazer isso, né? Tem que fazer isso. Mas é interessante ver, né? Eu acho que a análise da Samira está indo nesse caminho, né? De como essas eleições e como esses movimentos, assim, agora, né? Mais nacionalistas vão piorando, né? A situação aí do tratamento e enfim, desses contingentes populacionais, né? Interessante também ver como ela coloca, né? A questão da fragilidade da população imigrante nessa situação, né, da pandemia, né, enfim, o quanto isso se agrava, né, é bem, tanto para a população menos bem formada ou mais bem formada, né. Verdade. Samira, bem-vinda de volta. Ai, eu tô brigando com essa internet hoje. Geralmente ela funciona muito bem, mas hoje parece que tem uma conspiração. Bom, eu quero fechar essa questão do nacionalismo, né? Então, dizer que esses discursos estão presentes desde o século XIX, nós não superamos a questão dos discursos nacionalistas, né? O período entre guerras nos mostrou isso. Infelizmente, vivemos esses discursos da direita hoje, né, em países como a Áustria, os Estados Unidos, a Holanda, a França, a Hungria e o Brasil, né? Então, nesse sentido, né? Temos que pensar, né, como agir, né, para conseguirmos superar esse problema, que é a pergunta aqui do professor Sebe, né, como a gente consegue, né, essas correntes de cooperação. Então, acho que, primeiramente, a gente superar a pergunta, imigração é uma ameaça para quem? Né? Para quem que a imigração é uma ameaça? Quando, nos discursos políticos, se diz, bom, os imigrantes tiram os empregos dos nacionais, que emprego? Né? Quem ocupa esses empregos? Quando eu trago esses dados dos médicos nesses países, bom, se existem esses médicos trabalhando lá, é porque há vaga de empregos. Quando são os caixas de supermercados, quando são os faxineiros que trabalham lá, é porque ninguém está ocupando esse cargo, né? Então, primeiramente, pensar que os imigrantes não são uma ameaça, né? Se é uma ameaça para o próprio imigrante, né, que arrisca a sua vida, né? Porque estão sem documentos, porque são considerados apátridas, porque não têm direitos nenhum, né? E ele não é um fator negativo, pelo contrário, não só pensar do ponto de vista econômico, como ele é visto, mas, sobretudo, do ponto de vista cultural, né, como esses imigrantes contribuem, né, com essas questões. Bom, eu acho que daí essa resposta a gente pode pensar nas questões dos diversos órgãos internacionais que agem, né, se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, o papel da Missão Paz, né, que faz um trabalho brilhante de acolhimento aos refugiados, só para a gente citar um exemplo. A gente pensar no papel das universidades hoje, universidades públicas, que já têm cotas para refugiados, né, que facilitam a questão dos diplomas e assim por diante. A Unifesp, né, de onde eu falo, tem essa preocupação do acolhimento aos refugiados, né. Eu acho que a grande questão a gente pensar justamente é como passar dessa questão da vitimização para a ação, né? Como é que a gente pode pensar nessas ações? Primeiramente, acho que lutar contra as deportações, lutar contra a xenofobia, contra esse populismo da extrema-direita, né, que vai culpabilizar o imigrante pelo todo mal, né, pelo direito de participação do imigrante, né, quando ele tem direito à participação política, social e cultural, trabalho digno, moradia, acesso à saúde e assim por diante, né.
Bom, então, acho que os movimentos sociais e as entidades, né, que têm surgido têm um papel fundamental. Não pensando nos órgãos como a ONU e assim por diante, que são importantes, obviamente, porque tem muito mais um papel de observador, né, quando compila esses dados, né, quando chama atenção para essa situação, mas é sobretudo, acho que nesse trabalho dessas associações, das missões religiosas, que vão ter um papel fundamental, né. Até porque para a Acnur, né, a ideia é que a melhor solução, sobretudo para os refugiados, é que eles possam retornar para casa, né? Obviamente, né, o retorno seria a questão essencial, né? No entanto, né, esse retorno não pode ser pensado sem que haja uma segurança no retorno e nas condições desse retorno, né? E até se pensar nos próprios dados da Acnur, em 2018, apenas 92 mil refugiados foram reassentados nos seus países de origem, né? Talvez a outra possibilidade, obviamente, né, para os que não puderem retornar, é que eles sejam colhidos nas comunidades onde eles chegaram, ou até a possibilidade do reassentamento em terceiros países, que é o que acontece, por exemplo, com os palestinos, né? Isso aconteceu, por exemplo, no contexto, né, da invasão do Iraque, com a questão dos campos de refugiados, né, e essas pessoas foram deslocadas para diversos, ou reassentadas em diversos outros lugares, inclusive no Brasil, né, que recebeu um grupo em Brasília e outro grupo em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, né. Então, essa possibilidade do reassentamento num terceiro país, né. O professor Sérgio fala dos cuidados jurídicos, obviamente a questão do direito hoje, ela é fundamental, né, há muitos trabalhos ligados à questão do direito do imigrante e do direito do refugiado, né, já tem sido uma linha, né, fundamental do direito, né. Outro aspecto que eu acho que, para encerrar até já minha fala, até para a gente ter a oportunidade do debate, como é que a gente passa, então, dessa situação da xenofobia, né, essa aversão pelo outro, para a xenofilia, né, que é a aceitação do outro, né, como a gente pode superar, né, esse aspecto, né. Bom, primeiramente, acho que é um repensar político, mas obviamente que o repensar político envolve tantas outras coisas, né, assim, desde o nosso ponto de vista doméstico, caseiro, né, na situação que nós vivemos, né, que o mundo vive hoje. Então, mostrar a imigração por diferentes ângulos, né, acho que esse é a questão, né. Entender que a imigração é um fator de contribuição à sociedade, né, ela amplia, inclusive, a democracia, né, a questão de garantir a liberdade de circulação das pessoas e a proteção dos imigrantes e refugiados. Isso tem que ser considerado como um direito humano fundamental e inalienável, né. Há uma campanha, né, que tem já surgido, enfim, que é esse lema: nenhum ser humano é ilegal, né. Então, acho que eu queria encerrar minha fala com esse lema, né, nenhum ser humano é ilegal. Então, não há imigração ilegal, não há refúgio ilegal, não há pessoa ilegal, né. Acho que esse é o ponto central que a gente tem que pensar, que o imigrante, né, é a pessoa que tem o direito de sair do seu local de origem, se esse lugar de origem não lhe dá mais suporte para viver neste lugar. Ninguém sai do seu lugar de origem, de onde nasceu, por outro motivo, né, que não seja empurrado para isso, né, ainda que a gente possa dizer, saí porque queria conhecer outros mundos, né, mas essa não é a maior parte da realidade de 71 milhões de pessoas que estão hoje fora dos seus lugares de origem. Então é isso, gente, obrigada, desculpem essas interrupções da internet, enfim, foi um prazer poder falar com vocês. Foi ótimo, Samira, né? E essas interrupções, elas não têm a ver com a nossa vontade, então não tem problema. Samira, tem uma questão, tem várias questões aqui, né? Mas tem uma questão da Vanessa, né? Que é outra pesquisadora do NEL, né? Também pesquisadora sobre a questão de migração. E ela vai falar exatamente de uma questão que você já abordou um pouco, né, mas que talvez você pudesse falar mais um pouquinho, que é esse alinhamento aí dessas fronteiras, dessa política migratória, né, frente à política externa que hoje o Brasil, infelizmente, no meu ponto de vista, vem assumindo, né? E dessa aproximação, de repente, com o próprio discurso americano, né, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar
a questão do acolhimento do imigrante ou do refugiado, que historicamente o Brasil sempre cumpriu, né? Sim, do ponto de vista das legislações internacionais, o Brasil apoiou e sempre assinou, né, a legislação, né, que nos permitia acolher esse imigrante. Tudo bem que às vezes bem ou mal, às vezes muito mais um discurso retórico do acolhimento, etc., né? Mas eu já vi isso de um refugiado, um aluno meu que trabalhava com imigração palestina, refugiados palestinos, e aí ele diz, bom, é melhor algum refúgio do que nenhum refúgio, né? Então, o fato de a gente oferecer refúgio nas piores condições, ou ter as fronteiras abertas, isso sempre foi um fator positivo, né? Então, se a gente pensar historicamente, né, nós sempre tivemos essa política, vamos dizer assim, de fronteiras abertas em relação ao imigrante ou refugiado, né? Isso se manteve mesmo no governo Temer, né, porque a crise da Venezuela coincidiu ainda com o governo Temer. Infelizmente, né, o momento político que a gente vive, né, tem se mostrado, né, cada vez mais restritivo a essas condições, ainda que, aparentemente, né, a gente possa dizer que, não, nós temos recebido, né, as campanhas, por exemplo, de vacinação contra o sarampo, que aconteceu, né, na fronteira com a Venezuela, etc., podiam mostrar que estávamos mantendo, né, de uma certa forma, essa questão do refúgio, né? Eu acho que a gente ainda não tem dados ainda compilados suficientemente. Eu acho que quem trabalha mais nessa área, eu acho que a Vanessa, aliás, é a pessoa mais preparada para responder a isso, né? Como é que isso tem afetado, sobretudo, a questão dos venezuelanos, né? Eu li recentemente, né, que o que se tem feito o que aconteceu em 2015 na Europa. Quando um país fechou a fronteira, esse efeito dominó dos demais países fecharem a fronteira é o que levou esse colapso na Europa, né, em relação aos refugiados sírios. É a mesma coisa que acontece hoje em relação aos venezuelanos. A Colômbia disse que ia fechar suas fronteiras, né, isso fez um efeito cascata de outros dizer, bom, também vamos fechar as nossas fronteiras, né? Então, como é que isto afeta, né, essa população que já sofre, né, as consequências econômicas, enfim, do embargo, etc., da Venezuela, e agora nessa situação da pandemia, né? Eu acho que a gente conhece muito pouco da Venezuela, assim, do que acontece, né, em relação à Venezuela, mas, por exemplo, hoje a pandemia tem sido tratada na Venezuela com essa ideia, a pessoa que vai e tem o diagnóstico confirmado de coronavírus, ela é enviada para hospitais de campanha e são confinadas ali de forma, como que se diz? Esqueci a palavra, mas enfim, compulsoriamente, né? Eu sei disso, não por fontes oficiais, mas por fontes familiares, né? Tem parte da minha família que vive na Venezuela, né? E a minha sobrinha justamente falava que o marido dela teve 3 dias de febre e não queria ir fazer o exame da Covid, com medo de ser diagnosticado e parar nesse confinamento compulsório, mesmo que ele não tivesse em estado grave e assim por diante, mas era essa situação. O professor Sebe quer falar. Professor, por favor, abra seu microfone, professor. Aí. Eu sempre preciso um exercíciozinho antes. Alegria imensa de ver a Samira, a mesma carinha da curso noturno, sentada na parede, ali perto da parede, e apresentando trabalho sobre cemitérios. Eu nunca vou me esquecer disso, Samira. Assim, você, como todas as meninas e meninos do NEL acabam sendo, assim, flores do meu jardim, né? Mas eu gostei demais da sua fala, particularmente de 2 pontos que eu acho que a gente pode valorizar. Primeiro, você ter usado a palavra desvitimização. Eu acho esse é um avanço bastante sensível na medida em que nós não retiramos do imigrante a própria capacidade de reação. Eu acho que isso é fundamentalmente importante, porque a tendência historiográfica toda é muito paternalista. É muito, assim, vamos salvar, tem todo E, nesse sentido, eu vou para outro ponto, que tem a ver com história oral.
Quer dizer, a fundamental importância dos números, assim, fala por si mesmo, não é? Mas tem uma experiência sendo feita em Stanford, muito interessante, sobre os mexicanos ilegais, que, enfim, são filtrados de uma forma muito sutil, na medida que precisamos deles para colher morango, deixemos um pouco. Então, há uma certa, vamos dizer, sutileza hipócrita, não é, né? No controle, se precisar na Alemanha de turcos para limpar os banheiros, vamos deixar alguns, não é? Enfim, mas para além dessas constatações hipócritas, essa experiência de Stanford me parece muito interessante, na medida em que eles trabalham não só com alunos, mas principalmente com voluntários da comunidade em torno, ali no caso de Palo Alto, das Redwood City, São Francisco, com voluntários que começam a gravar as histórias dos imigrantes para, na hora que, quando enfim, o governo, ou Trump, ou seja quem for, realmente decretar a expulsão desses grupos, que eles tenham uma peça jurídica, a própria história, para iniciar um processo de não legitimação, mas de diálogo ou de debate jurídico, porque muito se acredita que a possibilidade mais imediata de neutralização desse problema venha pela questão jurídica, não pela educação na escola, que vai formar para daqui 10 anos, sei lá, uma consciência de multicultural. Assim. Então, me parece que a gente poderia pensar um pouco nestas assim, alternativas para, enfim, dar um estatuto mais assim, consistente na criação de processos de legitimação. Não é? Eu estou vendo o mesmo problema com os brasileiros que estão sendo deportados, e os nossos jornais falam pouquíssimo desses aviões que têm vindo em condições absolutamente miseráveis, não é? Aqui ou ali passa uma historinha, mas assim, os brasileiros de Nova York não estão percebendo esta alternativa. E há toda uma dificuldade de se pensar nisso. Eu não sei, talvez você pudesse explorar um pouco esta alternativa, não é? Mais uma vez, uma alegria imensa de te ver, sempre com a mesma carinha. Bom, obrigada, professor. Bom, receber esse elogio, que eu estou parecendo a mesma pessoa, está ótimo, já ganhei a pandemia. O período da pandemia inteira eu estou feliz. Bom, eu fico feliz, né, de escutar as suas considerações, porque é sempre bom, né, ouvir, né, porque você pesquisa sobre esse tema, eu acho que pesquisa uma visão até muito mais ampla, porque você tem essa visão, né, dos Estados Unidos, do México, acho que essa visão sempre contribui, né, com as minhas análises sobre imigração. Esse termo desvitimização, eu acho que é um conceito fundamental, né, essa ideia da gente olhar, e eu vejo isso em relação às pesquisas que têm surgido mais recentemente, ou sobretudo, especificamente sobre a questão da imigração árabe, que é
o que eu trabalho, mas eu vi uma proliferação de trabalhos, né, depois do 11 de setembro, assim, numericamente falando, era uma dezena antes do 11 de setembro, isso foi para mais de 80 trabalhos depois do 11 de setembro, né? Então, e com essa ideia de que agora vamos estudar, né, essas pessoas invisibilizadas, né? E aí eu penso também nessa questão dos refugiados, né? Então isso virou o tema da moda, né? Então, em 2015, né, por conta, né, quer dizer, desde 2011, né, a guerra civil na Síria, né, que levou à crise dos refugiados em 2015. Como é que isso tem aparecido de trabalhos? Eu achei que trabalho na área de nutrição, né? Os efeitos positivos da alimentação, dos sírios, etc., né? Então, claro que isso é um fator positivo, né, considerar que essas pessoas contribuem, né, para a sociedade de alguma forma, mas como é que esses interesses, né, e como a gente sempre assume essa visão paternalista, né, agora vamos estudar os sírios, agora vamos estudar os venezuelanos, né, eles são os nossos objetos de estudo, né, e a gente que trabalha com história oral, né, o que a gente não quer, né, e não vê essas pessoas como objeto de estudo, né, elas são sujeitos da sua história, né, então, entender o imigrante, como sujeito, eles constroem essa história, né, então pensar como essas pessoas se reinventam, né, quando a gente pega, por exemplo, essa questão dos sírios que eu tenho trabalhado particularmente, mas pensar que são pessoas que têm nível universitário, né, que chegam aqui com diplomas de dentista, de professores, de médicos, de engenheiros, mas vão fazer falafel, né, vão abrir restaurante, vão vender comida, né, e vão se reinventar, né, então superar esse discurso da vitimização eu acho que é extremamente importante. E já pensando nessa sua segunda questão, pensar a história oral como uma forma, né, de garantia jurídica, eu acho que é um ganho, né, assim, é uma sacada muito importante, né, em que medida que essas histórias de vida, né, acabam atrelando, né, a história da imigração, não ao território que se deixou, mas ao território onde se está, né, então eu acho que o trabalho da história oral, o compromisso público da história oral, eu acho que ela só se reafirma, né, nos trabalhos sobre imigração, né, eu fico muito curiosa de conhecer esse trabalho de Stanford, eu sei que você está falando porque você esteve lá, né, recentemente, né, trabalhando lá, então, eu acho que a gente merece ouvir um pouco dessa sua experiência, né, no sentido de aprender mais, né, quer dizer, como é que a gente pode usar a história oral nesse campo jurídico, do direito, né, eu acho que isso tem sido interessante também, eu tenho visto muitos trabalhos bons nessa área do direito, né, então, também pensar nessa ponte, né, entre, a gente tem várias comunicações, né, na história oral, pensando em vários, né, aliados, né, no nosso trabalho, mas eu acho que o campo do direito é um campo que a gente ainda não explorou bem, né, não pensou nessa ponte, né, então, eu acho que essa sua dica é fundamental, sabe, a gente tem que pensar, talvez, nesse caminho, né, e pensar, inclusive, porque pelo direito também, que isso tem sido buscado nessas correntes, né, na cooperação internacional, né, no discurso do direito que a gente tem que pensar nisso, né, e pensar mesmo no caso do Brasil, né, quando se assina essa lei antimigratória, que tem lá a categorização de terrorista, e assim por diante, né, então acho que tem algumas questões para a gente pensar mesmo, né, e eu ainda não pensei nisso, né, mas eu acho que isso é fundamental para a gente começar a pensar a história oral também nesse viés. É isso. Tem um outro comentário aqui, da Márcia também, porque também a gente tem a mania de estereotipar, né, os imigrantes como se fossem todos iguais, né, e você coloca essa questão, né, a gente não está considerando como objeto, né, a gente está pensando como sujeitos de histórias diversas e contribuem de diversas formas, né, e daí a Márcia vai falar assim, né, como os povos indígenas, negros, populações tradicionais, pessoas das periferias, o próprio migrante, né, se envolve em diferentes etnias, e diferentes, enfim, diferentes culturas mesmo, né, e daí na sua fala fica muito claro também diferentes contribuições que vem estabelecer. Então, também a gente tem uma mania, acho que eu não sou uma estudante de imigração, né, mas assim, de achar que o imigrante é só o pobrezinho, que não tem nada, que veio sem formação, que não tem... E daí, quando você coloca essa gama, né, de contribuições que
enfim, trazem de fato, né, para o país, inclusive em dimensões de conhecimento, de coisas que a gente normalmente não vê, né, falando, assim. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu acho que a questão da Márcia, eu acho que é extremamente importante, porque quando a gente fala em imigrante, a gente pensa no imigrante ideal, né? A gente pensa que se cruzam vários outros aspectos, né? Então, quando a gente pensa no imigrante africano, né? Se a gente pensar, por exemplo, na zona leste de São Paulo, né? Onde há agora um grande número, né? Mas de diferentes grupos, né? Ou pensar no centro de São Paulo, onde há uma mesquita, né? De imigrantes africanos, né? Se pensa nas ocupações no centro de São Paulo. Quando a gente pensa, quando eu falo os venezuelanos, também há indígenas venezuelanos, né, imigrando, né, então esse conceito é muito amplo, né, então, quer dizer, a gente pensa na categoria de imigrante, ela tem que ser cruzada com vários outros aspectos, né, então, desde aspectos étnicos, né, aspectos raciais, aspectos religiosos, aspectos econômicos, a Suzana falou a questão profissional, né, então, ver só como imigrante, aquele que vem sem nada, né, quer dizer, há esse imigrante, obviamente, a gente não pode perder esse perfil, mas há outro tipo de imigrante, quer dizer, as imigrações do século XXI, elas trazem um outro perfil, né, muito mais dinâmico dessas imigrações, né, quando eu cito que há 21 mil médicos indianos no Reino Unido, né, ainda que a gente diga, sim, mas ele é médico, né, ele é um imigrante, mas ele é um imigrante, né, acho que é essa condição de ser imigrante, independentemente das questões étnicas, raciais ou religiosas. Um indiano no Reino Unido, ele será um indiano, mesmo que ele seja um médico, né? Então, que para a gente, às vezes, pode ser um status social, ele é um médico, né? Mas de pensar o caso dos médicos cubanos, né? Aqui no programa do Mais Médicos, né? Pensar como eles foram recebidos, né? Dessa forma preconceituosa, né? Os médicos cubanos, volta para Cuba, enfim, né? Não, agora volta para cá, né? É o que a gente desejaria onde eles estivessem de fato, né? Nesse contexto, inclusive, né? Então, a gente tem talvez essa visão de ver o imigrante, talvez por essas circunstâncias históricas, né? Que foram as grandes imigrações de massa do século XIX. E a gente, de certa forma, cristalizou um perfil desse imigrante do século XIX, e acredita que esse imigrante, esse perfil, esse modelo de imigrante, continua no século XX, no século XXI, né? Então, nós não atualizamos o perfil desse imigrante, né? E das próprias imigrações. Elas são muito diferentes do século XIX, das chamadas grandes migrações de massa, migrações históricas, né? Do que e entender que essa migração, ela continuou, né, assim, claro que há períodos de maior ou menor fluxo, né, que as circunstâncias históricas falam com que esses fluxos acabem tendo oscilações, mas o perfil hoje do imigrante é totalmente diferente, tá? Então, quando eu digo isso, 21 médicos indianos, né, dizer, claro, eles são atraídos pelo salário, né, o salário é altíssimo, mas a condição, né, de ser inserido nessa sociedade, né, ou quando a gente pensa na Alemanha, né, quando a gente fala da Alemanha, a Alemanha hoje é um país imigrante, né, eu me lembro na Copa do Mundo, né, a seleção, ela era formada só por imigrantes, né, quantos eram, de fato, alemães, brancos, arianos, loiros de olhos azuis, né? Só a gente pensar esse perfil, né? Como as populações mundiais também se diversificaram, né? Então, qual é o perfil hoje da população europeia, né? Do ponto de vista dos vários grupos hoje que compõem a população e pensando já nas gerações, né? Ainda que se queira dizer que esses imigrantes serão sempre imigrantes, né? Acho que essa é uma questão importante. E outra questão que é interessante da gente pensar tem a ver com uma questão que a Marcela colocou para a gente, que é desse perfil. Então, a gente tem hoje um perfil grande de crianças, né, também, que também não está nesse default, né, nesse modelo do imigrante genérico que está na cabeça aí das pessoas. E daí ela vai perguntar se você conhece alguma coisa sobre a questão do acolhimento dessas crianças refugiadas, né, e no contexto do ensino remoto, nas escolas públicas, não sei se você teria alguma coisa para falar para ela. Olha, Marcela, eu só posso dizer que as escolas públicas hoje já têm um grande problema, que é essa indefinição sobre as aulas, né, para todos os alunos, né, então, o que dirá sobre a questão dos refugiados, como eles serão acolhidos, como eles serão, ou como eles estão, qual a possibilidade, né? Se isso é uma realidade para os alunos da escola pública, né, de modo geral, né, que ainda nós não, mesmo as várias tentativas, né,
da TV, de transmissão, etc., a gente sabe que isso não está funcionando, né? A gente conversava um pouco antes, a Suzana e a Fabíola, né, em relação, a gente que talvez tenha filho em escola particular, como tem sido essa pressão, né, das escolas, dos pais de escolas particulares para as aulas online. E aí desconsideram que, primeiro que esses professores estão também em casa com seus próprios filhos, né, no horário que eles devem estar trabalhando, os filhos estariam na escola, mas agora essa ordem não existe mais, né. Outra questão também é que quem tem mais de um filho precisa ter pelo menos 2 computadores, se eles estudam no mesmo horário de aula, né. Estamos falando, na realidade, de uma classe média, né, média baixa, né, vamos dizer assim. Agora, o que dirá das escolas públicas, né, onde o acesso à internet é restrito, onde as pessoas não têm o seu computador pessoal, onde as pessoas não têm o seu lugar de estudo, né, restrito, e assim por diante. Quer dizer, então, pensar isso no contexto das escolas públicas e juntar a questão do imigrante e do refugiado já entornar o caldo de vez, né, dizer, realmente é uma coisa que se a questão da educação, né, 2020 já é considerado um ano perdido do ponto de vista da educação e esse fosso que se criará entre as escolas privadas e as escolas públicas, o que dirá em relação, então, a esses que estão mais à margem de tudo, né? Então, realmente, Marcela, eu não sei eu não tenho dados para isso, mas é muito mais a minha percepção de uma realidade que a gente tem acompanhado. E tem um conceito que eu tenho gostado muito nas pesquisas e nos cursos que ando dando, que é a ideia de interseccionalidade, né? Ou seja, fica claro na sua fala, né, que a gente já tem problemas com quem teoricamente está acolhido, né? Para quem teoricamente, porque não está, né? Mas, não está, enfim, para as crianças do território nacional, a gente já tem problemas imensos, né? Quando isso se intersecciona com as questões étnicas, né? Com as questões, enfim, da imigração, das questões de classe, de gênero, enfim, isso vai se agravando, né? E colocando cada vez numa posição de mais excluídos, né? E daí a imigração acaba agindo como uma dessas questões, né? De exclusão, né? Eu acho que ele é muito mais excludente, né? Quer dizer, a nossa situação hoje é mais de exclusão do que inclusão, né? Infelizmente, essa é a resposta. Bom, eu não sei se as colegas aqui da sala, Marcela, Fabíola, o professor mesmo, o colega, olha, chamando o professor de colega. A intimidade. Mas se alguém aqui ainda tem alguma questão, ou se a gente... Ah, lá, Marcela, levanta o dedinho, passa. Boa tarde, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, é sempre muito bom ouvir a Samira, que é uma pessoa muito doce, lembro dela quando eu cheguei no NEL, ainda circulando bastante por lá, sempre com essa pesquisa, né, sobre um tema que depois eu fui aprendendo bastante com as Vanessas também. E assim, Samira, eu tenho 2 perguntas, uma delas tem um pouco a ver com o início da sua fala, em que você mencionou o tratamento dessa discussão a partir das ideias de onda, fluxo e da não existência de rostos para esses sujeitos, né? E aí, pensando nesse momento de pandemia e, sobretudo, dessa culpa voltada, né, para a China, a gente viu acontecer uma onda, né, de xenofobia, ou não onda, mas enfim, um movimento xenófobo voltado justamente para os aspectos físicos, né, para esses rostos que remetem a esse fenótipo oriental, que não necessariamente, inclusive para os ocidentais, é muito difícil diferenciar um coreano, chinês, japonês. Eu sei que as pessoas desses grupos se sentem muito incomodadas, inclusive, com essas confusões. Mas isso é uma coisa que durante a sua fala fiquei pensando, né? Muitas vezes são pessoas que já fizeram esse deslocamento há gerações, mas justamente por ainda apresentarem, né? Ou por terem essa característica física, acabam sendo pessoas que têm esse tipo de tratamento violento, muitas vezes, né? Direcionado. E a segunda pergunta tem a ver com os meus interesses de pesquisa, eu não podia deixar de perguntar,
de que maneira que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres que estão nesses processos de deslocamento, enfim, de que maneira que isso tem sido tratado nas pesquisas, se você tem alguma indicação de algum trabalho nesse sentido. E queria te agradecer muito e agradecer a sua, Fabíola, e o professor, meus queridos. Então, Marcela, eu gosto muito quando você sempre faz também essas relações com as diversas pesquisas, lá, então, essa questão de gênero, eu sei que vou começar por ela, né, que eu sei que é o seu ponto de fala, né, você é a pessoa que fala, trata de gênero. Eu acho que esse tema é fundamental quando a gente pensa na questão de imigração, primeiramente porque a gente sempre também pensou em imigração do ponto de vista histórico como um movimento masculino, né, os homens imigram, né, e hoje os dados mostram exatamente o oposto, né, as mulheres imigram muito mais, são as mulheres, né, que têm o desafio, né, de deixar os seus filhos, inclusive, nos seus países de origem, com os pais, com algum familiar, e fazer o processo de imigração, né, então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, de pensar, não que as mulheres não tivessem participado antes, né, desses processos históricos da imigração, mas elas foram muito mais secundarizadas, né, e sempre assim, elas vieram em companhia dos seus pais, vieram em companhia dos seus maridos, etc., né, embora elas tenham exercido um papel fundamental, né, para mim isso é muito claro nos meus trabalhos, que as mulheres atuaram no processo migratório. Pensando hoje, né, essa questão acho que ela é muito mais evidente, né, que as mulheres migram mais, elas migram com essa responsabilidade de manter a sua família, né, então, do envio de remessas, né, de manter os familiares que estão no seu país de origem, né, ou muitas vezes quando elas imigram com seus familiares, são elas que trabalham, que sustentam e assim por diante, quer dizer, esse fator eu acho que é fundamental, né, e acho que hoje tem se cuidado muito mais de se pensar em imigração nesse viés, de gênero, né, eu acho que ela tem sido muito mais importante do que se foi, né, há um tempo atrás, quer dizer, isso é uma coisa muito recente, assim, eu conheço poucos trabalhos, né, que tratam dessa questão, mas posso depois passar para vocês, que tem trabalhos muito bonitos, inclusive, tratando sobre essa questão entre imigração e gênero, que eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais cuidadoso, porque quando eu falo, né, desses dados, né, que do número de pessoas abaixo de 18 anos, que migram, que se deslocam sozinhos, né, a parte deles desacompanhadas, e o número desses que são de meninas, né, os dados são muito chocantes, né, pensar como isso afeta, né, então, todas as questões, né, de gênero, reprodutivas, de seguridade, enfim, é um tema muito sensível, né, um tema muito complexo também para a gente pensar, né, porque as meninas estão mais sujeitas a todo tipo de violência e assim por diante, né, então, acho que até nesse aspecto a gente tem que pensar na questão hoje da imigração e do refúgio. E o outro tema que você diz é verdade, né, assim, a gente cria estereótipos e vamos reproduzindo esses estereótipos, né, mas eu vejo por duas vertentes, de um lado, como os outros nos veem, né, então, ser chamado de japa, né, esse termo genérico, né, para falar de japonês, chinês, coreano, né, para um coreano ser chamado de japonês é algo extremamente ofensivo, e essa ofensa tem a ver com uma questão histórica, né, da dominação do Japão sobre a Coreia, sobre a escravização das mulheres durante a Segunda Guerra, enfim, tem toda uma questão para a gente pensar, né, quando a gente generaliza, a gente também não dá rosto para essas pessoas, né, então, de novo, né, elas são ondas, né, elas são pessoas de olhos puxados, né, então elas não têm particularidades, né, mas também tem uma outra vertente, né, dizer de como essas pessoas querem continuar a ser vistas ou como japoneses, ou como coreanos, ou como árabes, ainda que passado tanto tempo da imigração, né, então como que ainda a gente quer reforçar alguns traços de identidade, né, mesmo passando, sei lá, sendo a quarta geração, eu sou um árabe, né, eu sou japonês, né, então, essa questão também, né, do que o Jeffrey Lesser, né, chamou dessas identidades hifenizadas, né, acho que elas continuam sendo extremamente importantes, né, então, as pessoas são brasileiras, e mais ainda tem o hífen, né, eu sou brasileiro, mas sou libanês, eu sou brasileiro, nipo-brasileiro, eu sou ítalo-brasileiro, quer dizer, por que a gente reforça também isso, né, então, eu acho que é uma questão muito complexa também, né, assim, uma coisa é como a sociedade nos vê,
e outra coisa como nós queremos ser vistos, né? Então, acho que também tem, e aí já pensando no estudo da imigração no viés das chamadas etnicidades, né, dos estudos étnicos, né, então, como tem essa necessidade de se reforçar também esse lado ainda, entre aspas, imigrantes, ainda que seja de quarta ou quinta geração. Bom, Samira, nossa, muitas coisas, e eu acho que essa sua fala... sabe, queria falar uma coisa. Ah, quer? Desculpa! Perdão, professor, perdi, fale aí. É porque está no chat. Não, eu só queria deixar mais um ponto em aberto, que eu acho que assim, é algo que nos toca diretamente, não é? Vivemos, enfim, no Brasil, toda essa fase de implantação e, infelizmente, de disputa sobre correntes de história oral, e muito pouco temos pensado em consequências, não é? Quer dizer, o que fizemos até agora. E no quadro da pandemia, nós podemos constatar, com uma infelicidade imensa, que apesar de termos museu da imigração, de ter, enfim, algumas coleções de pesquisas, nós não temos um Centro Nacional de Memória da Imigração. Uhum. Não tivemos o cuidado, não é? E todos somos culpados nisso, de fazer um banco de histórias de imigrantes. Uhum. Então, nós não temos sequer mecanismos para pensar os direitos humanos dos imigrantes. E começamos com alguns subterfúgios que são muito tênues, né, de pensar, por exemplo, o próprio conceito de políticas públicas para, e não pensar em como é que nós constituímos uma base de possibilidades, por exemplo, ramos de trabalhos que esses imigrantes podem oferecer, e que acontece mais ou menos naturalmente. Eu acompanho de longe aqui no Rio o caso dos sírios, que estão desenvolvendo todo um sistema de barraquinhas, de esfirras, de comidas, enfim. Nós não temos sequer como assim, avaliar nesse momento tão ampliado numericamente, como é que nós podemos começar isso. Eu acho que, além das constatações, que são todas importantes, nós precisamos pensar, bem, e nós, do lado de cá? O que é que estamos realmente fazendo? Ou o que é mais, o que é que nós podemos vir a fazer? Não é? Bem, eu mais uma vez queria dar um grande abraço, agradecer pela sessão magnífica de hoje e, enfim, continuar conversando, que é tão bom, não é? Uma delícia, é muito bom. Bom, eu acho que essa ideia de um banco de histórias de imigrantes, realmente, nós temos essa dívida, né? Eu acho que a gente deveria criar algum mecanismo, enfim, eu não sei nem como pensar isso, mas eu penso nessa questão mesmo, das minhas entrevistas, né? Eu penso nas entrevistas que você fez nos Estados Unidos com os brasileiros, eu penso nas entrevistas da Vanessa Generoso, né? Da Vanessa, que trabalhou com os imigrantes chilenos, eu penso nessas histórias todas, esse banco que nós já temos, de uma certa forma, né? Das nossas pesquisas individuais, né? Mas como a gente podia institucionalizar isso, né? Que suporte que nós teríamos para transformar isso num banco, né? Que de fato as pessoas pudessem acessar e assim por diante, né? Isso seria maravilhoso, né? Mesmo o que faz o Museu da Imigração, né? Que tem lá, pessoa grava e aquilo fica... Ainda aquilo é muito restrito, né? Assim, se a gente tivesse de fato parcerias, né?
seria muito interessante que essas histórias estivessem no lugar público, né, no arquivo, ou numa biblioteca, ou no Museu da Imigração, que era o lugar de fato, ou se a gente tivesse um museu de história oral, né, enfim, eu acho que seria extremamente interessante, né, e aí quando a Fabíola fala lá, fala um pouco sobre os seus retornados, né, eu penso, cada vez que eu falo da imigração, que eu falo das entrevistas, para mim, as histórias, né, que eu ouvi, que eu recolhi no mestrado, no doutorado, né, são histórias, assim, que eu acho que elas deveriam ser públicas, né, porque, por exemplo, essa questão públicas em que sentido? Quer dizer, mais do que ser a tese, mais do que ser um livro publicado, né, e assim por diante, até a publicação do meu mestrado, que o SEB batalhou, né, para que eu publicasse, e assim por diante, ainda hoje eu recebo e-mail das pessoas, você tem um livro, né, eu queria ter acesso ao livro, e assim por diante. Recentemente, uma editora pediu, porque alguém na Espanha queria esse livro, né, então, eu fico pensando na repercussão dessas histórias, né? Claro, quando elas estão numa tese, que elas estão num banco de teses online, isso é acessível, mas publicizar isso de outra forma, né? De outros meios, né? Que não só o acadêmico, né? Então, essa questão, para mim, do retorno, né? Eu penso, né, no trabalho que eu fiz no meu doutorado, né, quando eu fui para o Líbano, entrevistei essas pessoas que retornaram, né, o que era o impacto do retorno para essas pessoas que tinham emigrado há 40, 50 anos atrás e voltaram para esse lugar, né, imaginando que iam voltar para o mesmo lugar de um dia onde eles partiram. Não, na verdade, era uma nova imigração, né, elas estavam migrando novamente, assim como emigraram para o Brasil, elas estavam migrando para o Líbano novamente. Mas eu fico pensando hoje, trabalhando com a questão dos refugiados, né, e quando a Acnur diz, nós temos que, o ideal é que eles retornem, né, retornar depois de alguns meses é alguma coisa, retornar depois de alguns anos é outra coisa, retornar para aquilo que não existe mais, né, para a casa que foi destruída, para o seu lugar de trabalho que não existe, para os seus vizinhos que já não estão lá, né, o que é esse retorno de fato, né, então, até mesmo quando a Acnur diz, o melhor é que essas pessoas retornem, sim, desde que haja condições para que esse retorno aconteça, e não é só um retorno físico, né, voltar para esse lugar, mas as condições para que esse retorno se viabilize, né, então, retornar, eu gosto muito do Sayad, todo mundo sabe disso, eu adoro o Sayad, quando ele diz, né, nunca se retorna para o mesmo lugar, né, não se retorna para esse mesmo lugar, ele jamais será aquilo, né, e mesmo a gente, né, vivendo esse contexto de pandemia, a gente vive dizendo, quando a vida voltar ao normal, a vida não vai voltar ao normal, né, e não é se falar essa frase que eu detesto desse novo normal, não, é que a vida, o que a gente viveu antes, né, a gente vai viver de outra forma daqui em diante, a gente já está vivendo de outra forma, né, quando a gente pensa nas nossas aulas, nos nossos encontros, fazer essa live, sei lá, em outro contexto a gente estaria lá, na universidade, né, falando nos auditórios, e assim por diante, né, então acho essa questão do banco de histórias, eu acho que era uma responsabilidade mesmo que a gente tinha que pensar. Claro que a gente sabe que o desafio é muito grande, por isso que eu admiro muito a Suzana, quando a gente fala de uma ideia para ela já pega, ela já vai atrás, ela cria essas ideias. Eu não tenho essa competência assim, de pensar isso do ponto de vista prático mesmo, né? Quando a gente comentou uma vez, foi numa banca na Unifesp que a gente falou desse Neo em Rede, não chamava Neo em Rede, falou assim, olha, nós estamos em tantos lugares, a gente falou, né, nós não estamos mais na USP, mas estamos em muitos lugares. Aí ela já pegou a ideia, já vem falar do Neo em Rede, né, essas lives, né, alguém deve ter falado alguma coisa para a Suzana já virou YouTube e colocou a gente no YouTube, né, então acho que isso é muito legal, assim, a gente tentar viabilizar isso, né, então, para mim, as entrevistas são sempre a melhor parte do nosso trabalho, assim, todo mundo sabe que eu sou fã das entrevistas, eu sempre leio as entrevistas antes, quando eu vou para a banca, eu leio as entrevistas, depois eu vou ler a outra parte, porque as entrevistas me animam, né, elas me dão a ideia central, né, assim, do que a pessoa quer, né, falar com aquilo, né, então eu acho fundamental. Um banco de histórias de imigrantes, acho que seria o sonho, um banco de história oral, já, né, seria maravilhoso. Um banco, né, de histórias do Neo. Do Neo, já era muita coisa, né? Todos os projetos, né? É muita coisa, assim, que a gente teria... Vamos ver se a Suzana faz. Se imaginar quantas entrevistas cada um de nós temos. Né? Sozinha não, essa é uma missão para todo mundo. Sim, mas dá você põe todo mundo para trabalhar, né?
Você viabiliza, Suzana. Vamos que vamos. E essa coisa de fazer junto do Museu da Imigração não é impossível também, né? A gente são os nossos colegas formados no nosso mesmo lugar que estão lá, né? Então a gente pode fazer essas mediações, né? E de repente contribuir tanto para o acervo deles, quanto para a gente fazer mesmo esse acervo. Vamos encarar essa ideia aí. Samira, presente, sempre falar com você, sua generosidade, sua clareza, né? E sua contundência nas coisas, né? Muito, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Tem um monte de elogio no chat aqui. Depois você dá uma olhada. Tem até amigo antigo que eu não via fazia muito tempo, que é o Janes Jorge, apareceu aqui para te ver, ó. Porque o Janes é meu colega, né, lá do Unifesp, né, ele é do meu departamento. Aí hoje de manhã lembrei de mandar para ele falou, vou mandar, vou divulgar, enfim, teve muita gente que ficou feliz, né, com essa ideia, e a gente também está fazendo um pouco de propaganda, né, do que a gente tem feito, né. Então, dizer que a universidade está parada, as universidades não estão paradas, né, nenhum de nós está parado, né. Os professores têm trabalhado muito, né? Eu acho que todos nós, todo mundo tem trabalhado, mas os professores têm trabalhado, eu acho que em dobro, porque a gente teve que aprender muita coisa num curto espaço de tempo, e eu digo não só nós, professores universitários, né? Pensar nos professores, né, dos nossos filhos, né? Pensar em toda essa rede, né, que significa ser professor, que eu acho que o professor Seb sempre deixou isso para a gente, né? Do que era ser professor, né? E aí, não é? Eu acho que isso é um ponto fundamental. E eu acho muito engraçado também lá na Unifesp, né, porque lá eu, né, como orientando o professor Seb, a Ana Neme e o Luiz Felipe, né, e aí eu acho muito interessante quando os alunos falam, olha, a gente acha tão engraçado que você, a Ana e o Luiz Felipe são tão parecidos, assim, no jeito de dar aula, nesse compromisso, falaram isso para o Luiz Felipe, e daí o Luiz falou assim, será que é porque a gente teve o mesmo orientador? Porque às vezes eles não conseguem perceber que nós tivemos o mesmo orientador, porque cada um trabalha numa linha, numa área, e aí eu acho muito engraçado quando eles dizem isso, né, vocês são parecidos, mas vocês são parecidos, mas vocês são de áreas diferentes. Ele fala, talvez porque tinha o mesmo orientador. E aí esse compromisso, eu acho, com a aula, com o ensino, eu acho que esse é um dos grandes legados que a gente teve, tendo a oportunidade de ter sido alunos do professor Seb, né, acho que foi isso, é a nossa formação, né, e o NEL é fundamental para a gente. Eu acho que eu sempre, acho que eu não tive nenhuma vez que eu não me apresentei como parte do NEL, né, então, sempre, mesmo quando o NEL não estava ainda tão presente fisicamente, eu sempre coloquei, não importava, eu sempre coloquei pesquisadora do NEL, né, não importa, eu continuei sendo pesquisadora do NEL, né, e aí professor da Unifesp, e assim por diante, mas para mim isso é um currículo fundamental, né, porque não é só currículo, não é preencher currículo Lattes, é dizer que isso é parte da minha vida, da minha formação, até o tema da imigração, eu devo ao Seb, né, foi ele quem me cutucou para estudar esse tema, talvez ele não lembre, mas era no contexto do Congresso, os 500 anos de América, e nós estávamos voltando, na verdade, eu estava voltando com o meu grupo de amigos, ele estava atrás, eu não tinha percebido, lá do auditório, e voltando para o departamento de história, e eu reclamando, dizendo, não tem nada sobre os árabes, só parece que a América é só América, fala de todo mundo, mas não fala dos árabes, e eu reclamando, e atrás o Seb vinha e falou assim, então por que você não estuda alguma coisa sobre esse tema? Já que você está reclamando. Cala a máscara. Estou reclamando. Enfim, né, então você pode dizer que até o tema de ter pesquisado a imigração, até o cemitério, foi o Seb que me induziu a estudar. Foi o tema que ele distribuía generosamente para os alunos, né, e sempre era assim, com um desafio, né, você é tão corajosa, você faria um trabalho muito interessante, e eu, né, ai, meu Deus, o professor falou que eu sou corajosa, ele falou que eu sou inteligente, eu sou capaz, me achei demais. Por que você não faz um trabalho sobre arte nos cemitérios? Eu que nunca tinha ido a um cemitério, nunca tinha entrado ao cemitério, né? E aí, por que você não faz um trabalho sobre arte nos cemitérios? E aí eu me senti desafiada e virei a moça que andava nos cemitérios. Enfim, né? São essas histórias, né, que eu me penso hoje como profissional,
né? Eu sei que tem muito aluno meu me assistindo aqui, porque eu mandei também para eles, enfim, e aí eu fico muito feliz quando eles dizem assim, eu queria ser como você quando eu estiver dando aula. Daí eu acho que é isso, a gente sempre se espelha no professor que a gente teve, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o SEB, com as meninas do NEL, com todos os amigos do NEL, longe ou perto, né? A gente é essa família NEL. Um beijo para todos, fiquei feliz. A gente é que agradece muito, Samira, muito, muito obrigada, e como eu disse, a generosidade da sua fala é maravilhosa. Imagina. Olha lá o professor, ó. Já está coçando a cabeça, quando ele começa assim, é porque está emocionado. Ó, eu vou tirar do ao vivo, vou dizer tchau pro pessoal, daí a gente chora no privado. Tá bom. Ele saiu. Gente, obrigada mais uma vez. Foi um prazer, Suzana. Obrigada ao público, quem esteve presente. Quem for assistir depois, eu agradeço.